quando comecei a ministrar a disciplina de cartografia para os cursos de geografia da Universidade Federal da Paraíba, percebi que os alunos tinham dificuldade em aprender a representação cartográfica, principalmente se tratando das curvas de nível. Ou seja, a maioria não conseguia fazer a leitura e a interpretação do abstrato, o mapa, e sua correlação com o concreto, a superfície terrestre. A partir dessa preocupação e da necessidade do alunado, comecei a desenvolver as técnicas para a confecção de construção de modelos tridimensionais dentro de uma ótica construtivista para facilitar o processo ensino-aprendizagem. Esses modelos tridimensionais, mais conhecidos como maquetes, têm funcionado com muito êxito não só no ensino universitário, como também no ensino médio e fundamental. E ainda supre a carência dos recursos didáticos pedagógicos do ensino especial, como é o caso dos alunos portadores de deficiência visual. A técnica de maquete é muito utilizada tanto pela geociência quanto pelas artes, uma vez que possibilita materializar abstrações, frutos do imaginário humano, da criatividade, da religiosidade, entre outros. Neste vídeo, você vai conhecer um pouco da história e aprender, passo a passo, o processo de confecção de maquetes. A preocupação em representar o relevo terrestre remonta aos primórdios da história das civilizações. Devido às características inerentes ao desenvolvimento da escrita dos povos sumerianos, encontramos hoje a representação considerada a mais antiga da superfície terrestre, o mapa de Gazur, cidade de Nuzi, datado de 2.500 anos antes de Cristo, esculpido em uma tábua de argila como modelo simples da representação tridimensional. Um outro e único exemplo no mundo de grande valor para a cartografia é a Pedra de Sayut. Essa representação, encontrada no Peru, perto de Cusco, entre Abancaí e o rio Apurimac, constitui-se num grande bloco de andesita, com dimensões de 2 metros de altura e 11 metros e 30 centímetros de circunferência, retratando em relevo uma cidade inca com toda a sua rede de ruas e habitações. Fruto da evolução das civilizações ao longo dos séculos, a cartografia conta atualmente com uma gama de documentos, tais como fotografia aérea, imagem de radar, imagem de satélite e a cartografia digital, que permitem trabalhar e ou representar grandes e pequenas áreas da superfície terrestre com extrema precisão. As informações obtidas por esses documentos servem como base para a confecção de cartas temáticas, dentre as quais destacam-se as topográficas, documento primordial na construção de maquetes, tendo em vista possuírem as informações quanto à planimetria e à altimetria da área trabalhada. Escolhida a área a ser trabalhada e o objetivo a que se destina a maquete, passaremos à escolha da escala do mapa a ser trabalhado. As etapas de construção de modelos tridimensionais propicia o desenvolvimento da percepção e diferenciação da escala horizontal e da escala vertical. A configuração do terreno é que vai definir o exagero vertical para termos noções das altitudes do terreno que estão diretamente correlacionadas com as escalas horizontal e vertical. Determina-se o exagero do modelo tridimensional da seguinte maneira. Divide-se o valor do denominador da escala horizontal pelo denominador da escala vertical, como, por exemplo, uma escala horizontal de 1 para 100.000 com uma escala vertical de 1 para 10.000 terá um exagero de 10 vezes. Em seguida, vocês poderão acompanhar passo a passo as etapas da confecção da maquete.
primeiro passo para a confecção da maquete se dá através da transposição das curvas de nível da área a ser representada nas placas de isopor. Para isso, faz-se a montagem da fotocópia no isopor, através de papel carbono, fixando-os com percevejos. As placas de isopor devem ser maiores que as fotocópias da área escolhida. Com o material sobreposto e fixado, começa o trabalho de delimitação da área, marcando as cantoneiras com auxílio de um alfinete de cabeça. Em seguida, delineia-se cada curva de nível de cota igual em uma placa de isopor, ou seja, cada placa de isopor deverá conter todas as curvas de nível de igual cota. Todas as placas deverão apresentar em seu verso ou nas laterais o número correspondente à altimetria da curva de nível nelas representadas, para que não haja inversão no momento da colagem. A segunda etapa começa com o corte das curvas de nível a partir da base da maquete, onde estão representadas as curvas de menor cota. Corta-se primeiro as cantoneiras com o auxílio de estilete e régua milimetrada. Em seguida, utiliza-se o cortador de isopor, posicionando-o verticalmente em relação à placa. E, com o fio de corte, segue o traçado das curvas de nível, separando a parte a ser trabalhada. Assim que terminar o corte de uma cota altimétrica, deve-se fazer a colagem imediata na base, utilizando-se a cola de isopor. Este processo se repete em todos os cortes e colagens, fazendo a superposição das curvas de nível, obedecendo à sequência das altitudes. Ao término desta etapa, o produto final será o arcabouço da maquete, contendo todas as informações referentes à planimetria e altimetria da área. A terceira etapa constitui-se na modelagem da maquete. Este processo é o que vai dar formas aos vales, vertentes e os demais elementos do relevo que compõem a área. Primeiro, peneira-se o pó de serra. Em seguida, com a mesma quantidade de cola branca, mistura-se o pó, até obter uma massa homogênea. Com a massa no ponto, inicia-se a modelagem, preenchendo os espaços referentes às curvas intermediárias. Esse processo é realizado com espátulas, pincel e até um clipe aberto, dependendo dos espaços representados. Na representação do litoral, utiliza-se também um garfo plástico para dar as nuances do sentido das ondas, antes que a massa seque. Alguns procedimentos são importantes para um trabalho de qualidade. Primeiro, adquirir quantidade de pó de serra da mesma madeira. Segundo, por ser de secagem rápida, a massa de modelar deve ser preparada em pequenas quantidades. Terceiro, o trabalho deve ser executado sempre com o documento original ao lado. O emprego de maquetes tem sido amplamente utilizado até nos setores mais básicos da educação. A visualização tridimensional da paisagem, com seus componentes bióticos, abióticos e antrópicos, representados concretamente pela maquete, são os fatores de maior atração e interesse das diversas ciências. Portanto, não há como negar o crescente uso deste recurso didático-pedagógico por profissionais de diversas áreas.